Isabela estava no tribunal. O peso da decisão que ela estava prestes a tomar tornava-se cada vez mais evidente. Ela sentiu o olhar de seu ex-marido, Marcos, fixo em suas costas, como se cada palavra que ela pronunciasse fosse mais uma ferida em seu ego. Os anos de sacrifícios, de colocar a carreira dele acima da dela, de ser a esposa que sempre esteve à sombra do marido bem-sucedido, pareciam ter sido em vão. O casamento de Isabela e Marcos foi um daqueles que começou cheio de promessas e sonhos compartilhados. Eles se conheceram quando ela era uma jovem recém-saída da universidade e ele era um jovem executivo com grandes aspirações. Eles rapidamente se apaixonaram e, depois de alguns anos de namoro, se casaram. Porém, com o passar do tempo, as coisas mudaram. Isabela dedicou toda a sua energia para apoiar a carreira de Marcos. Ela sacrificou seu próprio sonho de ser uma designer gráfica de sucesso para se tornar a esposa perfeita, apoiando Marcos em cada passo do caminho, assumindo o papel de mãe e dona de casa enquanto ele crescia no mundo corporativo. Quando os filhos Emma e Lucas chegaram, Isabela cuidou de tudo. Seus dias consistiam em levar as crianças para a escola, buscá-las, cuidar da casa e, quando tinha tempo, trabalhar meio período em alguns projetos gráficos. Porém, ela nunca se permitiu esquecer que o sonho do marido era o mais importante. Mas a vida de Isabela, assim como a de muitas mulheres que sacrificam seus próprios desejos e objetivos pela família, lentamente começou a desmoronar. A distância emocional que Marcos começou a gerar foi a primeira coisa que ela notou. Eles não se sentiam mais como antes. O olhar distante do marido, os longos dias fora de casa, as frequentes reuniões de trabalho que duravam até altas horas da noite e, o mais alarmante, a falta de interesse dele pela vida dela. Começaram a soar o alarme em Isabela. Certa tarde, enquanto preparava o jantar, Marcos chegou em casa com uma expressão cansada e evasiva. Sem dizer uma palavra, ele foi direto para seu escritório, gesto que Isabela interpretou como um sinal de que algo não estava certo. A noite chegou e, enquanto ela estava na cozinha, ouviu o telefone tocando em cima da mesa. Sem pensar, ele pegou. Era uma mensagem de texto de uma mulher chamada Delila. Quero ver você amanhã. Não aguento mais sem ver você. Dizia a mensagem. O coração de Isabela disparou. Quem era essa mulher? Naquela mesma noite, num acesso de bravura, Isabela decidiu confrontar Marcos. Ela o encontrou em seu escritório, com a cabeça entre as mãos. Mas quando ele a ergueu, seu rosto estava frio e calculista. Sem aviso, Isabela lançou fora a pergunta que estava em sua mente há semanas. Quem é Delila? Disse ele com voz firme. Embora o medo e a insegurança percorressem todo o seu corpo, Marcos olhou para ela com um olhar cheio de desprezo. Você está realmente espionando meu telefone agora? Ele respondeu sarcasticamente. O tom de sua voz era como um chicote, atingindo-a diretamente no coração. Isabela, lutando para manter a calma, deu um passo à frente. Eu sabia que algo estava acontecendo. Tenho observado você se afastar de mim, da família. O que está acontecendo, Marcos? Com um sorriso de escárnio, Marcos levantou-se e olhou para ela. O que você acha que está acontecendo? Ele respondeu em tom áspero. Você não passa de uma dona de casa idosa. Você nunca se importou com o que eu fiz ou com o que eu precisava. Você sempre esteve mais ocupado sendo a esposa perfeita do que me entendendo. E agora você está espionando meu telefone. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Isabela sentiu um punho invisível apertar seu peito. Como ele chegou a esse ponto? Como ela tinha sido tão cega aos sinais? Aos sinais de que algo estava errado. As lembranças de seu sacrifício, de seus anos de dedicação à família, pesavam sobre ele agora mais do que nunca. Com uma risada fria, Marcos continuou. Você está ficando velho, Isabela. O mundo segue em frente e você ainda está preso em suas fantasias. A realidade é que você foi deixado para trás. Eu não preciso mais de você. E agora vou encontrar minha própria felicidade. Não tenho tempo para alguém como você. O golpe foi tão forte que Isabela sentiu como se estivesse desmoronando. Porém, naquele momento, algo dentro dela despertou. Ela não sabia o que iria fazer. Mas não deixaria que as palavras de Marcos a destruíssem. Ele havia passado tanto tempo dando tudo por si, pela família, que agora se encontrava sem nada. Sem identidade própria, sem rumo. Mas ele não ia desistir. No dia seguinte, depois de uma longa noite sem dormir, Isabela percebeu que precisava fazer alguma coisa. O divórcio era inevitável, mas o que ela não ia permitir era continuar sendo vítima. Ele decidiu que iria reconstruir. Embora não soubesse como, os meses seguintes foram uma luta constante. Não apenas com a dor do divórcio, mas também com a humilhação pública que Marcos fez questão de infligir a ela. Cada vez que ela o encontrava no tribunal, ele a olhava com uma mistura de desdém e superioridade. Na última audiência de divórcio, quando o juiz pediu que cada um prestasse depoimento, Marcos olhou para Isabela com aquele sorriso zombeteiro que tanto a fazia sofrer. O que você vai fazer agora? Isabela,
Ele zombou em voz alta. Com sua falta de experiência. Sem estudos. Sem carreira. Que sorte você tem por o emprego de zelador ser a única coisa que consegue. Ninguém vai contratá-lo para algo melhor. Você provavelmente nem sabe preencher um formulário de emprego. Suas palavras ecoaram em sua mente. Cada palavra era uma adaga que perfurou sua alma. Porém, Isabela não respondeu. Naquele momento, algo dentro dela quebrou, mas ao mesmo tempo algo começou a curar. Ela não era mais a mulher que era antes. Ela não era mais a esposa subordinada e sacrificial. Ele estava começando a encontrar sua verdadeira força. Depois daquela audiência, Isabela nunca mais foi a mesma. A cada dia que passava, sua dor se transformava em determinação. Ela sabia que não poderia continuar sendo a mulher que Marcos pensava que ela era. O destino lhe deu uma chance, ainda que dolorosa, de recomeçar. E não importava o que ele pensasse ou dissesse. Ela lhe mostraria que havia mais nela do que ele jamais tinha visto. A vida de Isabela começou a se transformar. Embora na época ela não entendesse isso completamente. Apesar da humilhação do divórcio, das palavras cruéis de Marcos e da dor de perder tudo, ela se recusou a sucumbir ao abismo. Ela sabia que precisava continuar pelos filhos. Mas também por si mesma. Eu não queria ser apenas mais uma vítima das circunstâncias. Então, ao ver o anúncio de emprego no Maxwell Business Towers, prédio que abrigava a empresa de Marcos, algo despertou dentro dela. Parecia um trabalho indigno para alguém com sua formação acadêmica. Mas, em sua opinião, o trabalho era apenas um meio para algo mais. Os primeiros dias foram um verdadeiro desafio. Isabela começou a trabalhar como zeladora no prédio, local onde antes era simples espectadora dos luxos de que gozava o ex-marido. Ver os grandes escritórios, os corredores luxuosos, as intermináveis reuniões de negócios que aconteciam a portas fechadas. Era como uma zombaria constante do que ele havia perdido. Porém, o trabalho, por mais humilhante que fosse, proporcionou o mais importante, estabilidade para ela e seus filhos. E com isso, uma sensação de controle sobre seu destino. Mesmo que fosse no trabalho mais humilde que ele poderia ter imaginado fazer. Enquanto limpava os corredores, os escritórios, as salas de conferência e o luxuoso saguão, Isabela começou a observar cada detalhe. Os executivos, alheios à sua presença, conversavam abertamente sobre contratos, estratégias de negócios e, o que mais lhe chamou a atenção, sobre as finanças da empresa. Ela não era uma especialista em finanças, mas aprendera muito sobre o setor durante os anos de casamento com Marcos. Ele sabia que as conversas que ouvia não eram discussões típicas sobre políticas empresariais. Mas que havia algo mais. Algo obscuro, que não deveria acontecer nas costas dos clientes. Mas ele ainda não conseguia descobrir exatamente o que era. Isabela ficava sentada nas salas de descanso durante seus turnos, observando os funcionários de alto escalão, que, sem seu conhecimento, muitas vezes falavam com ela sem qualquer escrúpulo. Às vezes, os executivos discutiam sobre como otimizar os fundos dos clientes. Como aumentar os lucros à custa de investimentos menores. Esses comentários, embora vagos, fizeram com que ela suspeitasse que algo estava seriamente errado na empresa. Houve muitas menções a desvios de dinheiro e manipulações contábeis que, embora não pudesse confirmá-las, o fizeram sentir que algo não estava certo. Uma noite, enquanto limpava a sala de conferências, algo estranho aconteceu. Ela ficou sozinha no andar superior, pois a maioria dos funcionários havia ido para casa após uma reunião de alto nível. Ao passar pela mesa da sala de reuniões, notou um documento que havia ficado para trás, entre papéis que à primeira vista não pareciam importantes. Curiosa, ela se aproximou e pegou-o com cautela. Ao lê-lo rapidamente, seu coração bateu mais rápido ao perceber que o documento era um relatório financeiro detalhado que mostrava como a empresa de Marcos estava desviando grandes quantias de dinheiro de contas de clientes, alterando registros contábeis e manipulando investimentos. Medo e adrenalina percorreram seu corpo. Eu sabia que essa descoberta poderia mudar tudo. Embora o seu primeiro impulso tenha sido ir diretamente à polícia, Isabela estava consciente de que, se o fizesse, as consequências para ela seriam devastadoras. Ela não passava de uma simples zeladora na época e não podia arriscar perder ainda mais do que já havia perdido. Eu precisava ser mais inteligente do que isso. Nas semanas seguintes, Isabela agiu com discrição quase perfeita. Eu sabia que precisava ser cauteloso. Ele decidiu que a primeira coisa a fazer era reunir mais evidências. Continuar observando e ouvindo. Cada vez que passava por um escritório ou corredor vazio, ele olhava os documentos que deixavam esquecidos, fazendo anotações mentais e fotos discretas com seu celular. Em todas as reuniões que limpei, procurei ouvir com atenção e memorizar detalhes que poderiam ser úteis mais tarde. Ela sabia que precisava ser meticulosa, porque cada pequena informação poderia ser a chave para derrubar todo o império de seu ex-marido. Durante uma de suas noites mais longas, enquanto folheava alguns papéis, Isabela encontrou algo ainda mais alarmante.
Não só os fundos estavam a ser desviados, mas também havia uma rede de subornos e pagamentos ilegais a autoridades e clientes importantes, que provavelmente estavam a ser utilizados para encobrir a corrupção interna. Ficou claro que Marcos não estava apenas manipulando as contas, mas também estava ligado a um sistema muito maior de fraude e corrupção. O dilema instalou-se em sua mente: o que fazer agora? Ela tinha o poder de destruir o ex-marido e a empresa dele. Mas como poderia fazer isso sem se arrastar ainda mais na tempestade que já havia começado? Isabela não queria destruir tudo. Não sem um motivo válido. Mas ele sabia que Marcos e sua rede tinham que ser detidos. Para o bem de todos os afetados. Não apenas pela sua própria dor, mas pelas pessoas que, como ela, foram manipuladas e afetadas pelas suas ações. Foi quando ele decidiu que precisava de ajuda. Ela não poderia fazer isso sozinha. Não sem arriscar tudo. Ele lembrou de Helena Martínez, investidora que já foi cliente da empresa e que perdeu uma quantia significativa de dinheiro devido às práticas fraudulentas de Marcos. Helena foi uma das primeiras pessoas a suspeitar que algo estava errado. Mas ela nunca teve provas para provar isso. Numa noite chuvosa, Isabela contatou Helena e pediu um encontro. Foi num café discreto, num recanto isolado, onde os dois se conheceram. Helena, inicialmente desconfiada, ouviu atentamente enquanto Isabela lhe mostrava as evidências que havia reunido. As fotos, os documentos, as gravações das conversas, estava tudo ali. A prova irrefutável dos delitos de Marcos. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Helena, uma mulher astuta, que não se deixava levar por promessas vazias. Isabela, olhando diretamente nos olhos de Helena, respondeu com determinação: porque tenho tudo que você precisa para afundá-lo. Com esses testes, podemos assumir o controle da empresa. E porque sei mais sobre Marcos do que qualquer outra pessoa. Sei como ele pensa, como opera e como podemos derrubá-lo com mais eficiência. Helena ficou em silêncio por um momento, olhando os documentos. Ele então olhou para cima. Um sorriso malicioso aparecendo em seu rosto. Acho que este é o início de uma parceria muito interessante, disse Helena, apertando a mão de Isabela. Assim começou a verdadeira luta de Isabela. O que parecia ser um humilde trabalho de zeladora tornou-se o trampolim para destruir a vida de seu ex-marido. Com Helena ao seu lado, eles começaram a traçar um plano meticuloso. A queda de Marcos era inevitável. E seria ela quem garantiria que ele pagasse por tudo que fez a ela e a tantas outras pessoas. A estratégia que Isabela e Helena traçaram não foi simples. Após aquele encontro decisivo no café, ambos sabiam que o primeiro passo era construir uma rede de aliados e reunir recursos para realizar uma investigação formal que pudesse derrubar Marcos e seu império. Helena, com sua influência como investidora e seu conhecimento do mundo dos negócios, ficou encarregada de movimentar as grandes peças. Ela era uma mulher perspicaz, com conexões valiosas no mundo das finanças e do direito. Ela sabia que precisava ser estratégica, pois um movimento errado poderia fazer tudo desmoronar. Isabela, por sua vez, continuou trabalhando no edifício Maxwell Business Towers, embora já tivesse a convicção de que o que fazia era essencial. Não conseguia evitar o sentimento de humilhação que sentia cada vez que via Marcos em seu escritório, ocupado com o seu mundo de luxo e vaidade. Porém, essa humilhação logo se tornou sua maior motivação. Ela tinha que vencer, não apenas para si mesma, mas para todas as pessoas que ele explorou ao longo dos anos. Nos dias seguintes, Isabela não apenas limpou, mas também estudou cada canto do prédio com uma precisão quase obsessiva. Ele tomou nota dos hábitos dos funcionários, das reuniões realizadas em salas privadas e de pequenos detalhes que muitas vezes passavam despercebidos aos outros. Como zeladora, ela tinha acesso a muitos lugares onde ninguém suspeitava que ela pudesse estar ouvindo ou vendo o que estava acontecendo. Numa de suas noites mais longas, ao passar pelo escritório de contabilidade, ele ouviu uma conversa que lhe gelou o sangue. Como está indo a ocultação dos fundos dos clientes? Perguntou uma voz masculina, a de um dos executivos seniores da empresa. Bom, tudo sob controle. As contas falsas estão funcionando e desviamos dinheiro suficiente para cobrir as perdas da última negociação. Os clientes nunca saberão, respondeu outro executivo. O coração de Isabela bateu mais rápido. A fraude foi mais profunda do que eu pensava. Não só manipulavam as contas, como também brincavam com a vida das pessoas, roubando-lhes o dinheiro sem escrúpulos. Ela sabia que precisava continuar coletando evidências, mas também entendia que precisava ter cuidado. Ela não podia deixar que eles a pegassem antes que o plano estivesse pronto. Certa noite, depois que todos os funcionários foram embora, Isabela foi até o escritório do ex-marido. A sala de reuniões estava vazia, mas uma pasta deixada sobre a mesa chamou sua atenção. Ele decidiu que esta seria sua chance. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ela pegou a pasta e rapidamente a escondeu no carrinho de limpeza. Quando voltou para seu pequeno apartamento naquela noite,
Sentou-se à mesa e começou a examinar os documentos que havia encontrado. A pasta continha mais provas do que Isabela imaginava. Foram transações ilegais, fundos desviados, pagamentos para contas offshore e inúmeras irregularidades que poderiam levar Marcos e sua empresa à ruína. As provas eram tão convincentes que, se chegassem às mãos das autoridades, a queda do ex-marido seria inevitável. Mas eu também sabia que precisava de mais do que isso. Ele precisava corroborar cada detalhe, cada documento, cada transação para garantir que não restassem pontas soltas. Isabela passou horas revisando os papéis, fazendo anotações e comparando números. Ao fazer isso, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se ele conseguisse levar essa informação aos investidores, teria a chance de atingir Marcos onde mais doía, em seu próprio império. Helena, por sua vez, começou a tomar as medidas necessárias para que a investigação avançasse a nível jurídico. Ele contatou alguns dos advogados mais conceituados com experiência em fraudes corporativas. Juntos, eles traçaram um plano que levaria a empresa de Marcos à falência enquanto as autoridades investigavam as irregularidades. Helena foi fundamental na organização de uma equipe de investigadores particulares, que começaram a se aprofundar nos detalhes das operações fraudulentas. Um dia, após várias semanas de planejamento, Isabela recebeu um telefonema de Helena. A voz de Helena era firme e cheia de determinação. Já temos tudo que precisamos. Isabela, disse ele, com um tom quase vitorioso. É hora de colocar o plano em ação. Vamos expor Marcos pelo que ele realmente é. Isabela sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. A ideia de enfrentar Marcos, de expô-lo ao mundo, produziu nela uma mistura de medo e excitação. Ele sabia que este era o momento da verdade. O momento em que tudo o que sofreu, todas as humilhações que suportou, finalmente teriam um propósito. Juntos, eles decidiram que a melhor maneira de derrubar Marcos seria fazer um movimento magistral. O passo crucial seria provar aos investidores que ele vinha manipulando ilegalmente as finanças da empresa. Mas o mais importante é que tinham de garantir que os mesmos funcionários que conheciam a verdade estivessem dispostos a testemunhar. Isabela, sabendo que muitos deles a viam como uma figura submissa e silenciosa no passado, começou a fazer perguntas. Aos poucos, ele começou a ganhar a confiança deles. Certa tarde, enquanto Isabela limpava o corredor próximo à diretoria, ela ouviu uma das secretárias comentando com um executivo sobre movimentos financeiros. Era exatamente o que eu precisava. Silenciosamente, Isabela fez uma anotação mental de tudo o que tinha ouvido. Naquela noite, após o turno de limpeza, Isabela se encontrou com Helena para coordenar os últimos detalhes. O plano estava em ação e a queda de Marcos parecia inevitável. No dia seguinte, antes do início da reunião principal, Isabela confrontou Marcos no prédio. Ao vê-lo entrar no escritório, um sentimento de satisfação e justiça percorreu seu corpo. Foi a primeira vez em muito tempo que ele sentiu que estava no controle de sua vida. Ele não iria deixar Marcos escapar impune. Quando ele entrou na sala de reuniões, Helena estava esperando junto com os advogados e agentes federais. O rosto de Marcos, ao ver a nova situação, mudou imediatamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Isabela olhou para ele com firmeza e, sem rodeios, disse: Marcos, hoje tudo acaba. Vamos expor tudo o que você fez. O dia havia chegado. A espera foi longa, mas a paciência de Isabela e Helena estava prestes a dar frutos. Após semanas de planejamento meticuloso e coleta de evidências irrefutáveis, as duas mulheres sabiam que havia chegado a hora da vingança. A empresa de Marcos estava caindo sob o peso de suas próprias mentiras. E agora era o momento certo para desmantelar seu império. Era uma manhã fresca de outono quando Isabela se levantou para ir ao edifício Maxwell Business Towers. O mesmo lugar onde tudo começou. A mesma estrutura de vidro e aço que outrora representava o sucesso do seu ex-marido agora simbolizava a teia de engano e corrupção que ele construíra. Isabela se olhou no espelho antes de sair, ajeitando o terno que escolhera cuidadosamente. Este foi o fim da jornada e eu não iria voltar atrás. Enquanto dirigia para a sede da empresa, sua mente girava em torno de tudo o que havia acontecido. A dor do divórcio, a humilhação de ser despojada de tudo que havia construído com Marcos. A dureza de trabalhar como zeladora no mesmo lugar que ele. Tudo isso lhe dera uma força que agora ela não podia negar. A mulher que olhava para frente não era mais a mesma que havia entrado pelas portas do prédio com seu uniforme de limpeza, tentando encontrar seu lugar. Agora, ela era uma mulher com poder, com um plano, com a capacidade de acabar com o reinado de Marcos. Helena estava esperando no saguão do prédio. Isabela a cumprimentou com um sorriso frio e juntas pegaram o elevador até a sala de reuniões. O nervosismo não era evidente em seus rostos, mas ambos sabiam que o que aconteceria nas próximas horas mudaria tudo. Enquanto o elevador subia, Helena deu uma última olhada em Isabela. Você está pronto? Ele perguntou calmamente, seus olhos refletindo determinação. Mais do que nunca.
Respondeu Isabela, com um sorriso conhecedor. Quando as portas do elevador se abriram, o ar estava denso de tensão. A atmosfera na sala de reuniões era diferente daquela que Isabela conhecera anos antes. Os executivos que antes a ignoravam agora olhavam para ela com um misto de curiosidade e surpresa. Sua entrada não passou despercebida. No centro da sala estava Marcos, de pé, imponente como sempre, virando-se ao ouvir o som de portas se abrindo. A reação de Marcos foi imediata, seu rosto passou da surpresa ao espanto ao ver Isabela vestida com um terno executivo. Com uma postura ereta e confiante. Ela não era a mulher frágil que ele deixara para trás. Aquela que limpava o chão enquanto ele dominava o mundo dos negócios. Não, Isabela era agora uma mulher transformada. Capaz de enfrentar a monstruosidade que Marcos havia criado. O que diabos você está fazendo aqui? Marcos perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Mas sua voz tremeu levemente ao ver Helena entrar atrás de Isabela. Seguida por vários executivos de alto nível. Isabela caminhou firmemente em direção à mesa e, com uma calma impressionante, começou a falar. Há algumas mudanças que precisamos discutir. Marcos, disse ele com firmeza. Marcos olhou em volta, sua arrogância começando a desmoronar quando percebeu que algo estava errado. Os agentes federais que entraram na sala atrás deles fizeram seu rosto cair completamente. O medo que ele tentou esconder por tanto tempo começou a mostrar sua verdadeira face. Isabela ergueu um documento que ela estava esperando naquele momento. Foi o relatório detalhado de todas as atividades fraudulentas da empresa. Transações ilegais, subornos a funcionários e clientes, manipulações de fundos. Estava tudo lá, documentado com precisão. Esta empresa opera sob um sistema de corrupção e fraude há anos. Disse Isabela, olhando Marcos nos olhos. E você fez tudo isso nas costas de seus clientes, seus funcionários e sua família. Marcos tentou interromper, mas sua voz não estava tão forte como antes. Isso é ridículo, ele exclamou, levantando a mão em desespero. Você realmente vai acreditar em um ex-zelador? Dela. Helena deu um passo à frente, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. O som do golpe ecoou pela sala. Os olhos de todos se voltaram para ela e, com calma calculada, ela falou. Não é só ela, Marcos, ela disse com firmeza. Também sou eu, um investidor afetado pelos seus crimes. E agora temos todas as evidências para expor você. O que vocês fizeram todos estes anos não é apenas ilegal, mas também imoral. Isabela, sem perder a compostura, continuou. Há meses venho coletando provas de cada uma de suas transações fraudulentas, de cada uma de suas mentiras. Como zelador, eu era invisível para você. Mas não era invisível para os documentos que encontrei. Eu não fui pelos relatos que você escondeu. Pelas conversas que gravei. Está tudo aqui, Marcos. Os olhos dos executivos do Conselho de Administração começavam a olhar com desconfiança para Marcos. Alguns pareciam surpresos, outros envergonhados, mas nenhum deles olhou para ele com a admiração que professavam por ele. O poder de Marcos estava desmoronando diante de evidências irrefutáveis. Isabela olhou para os agentes federais, que abordaram Marcos com firmeza. Sr. Thompson, disse um dos agentes, precisamos que venha conosco para responder a algumas perguntas. A queda de Marcos estava em andamento. Ele tentou resistir, mas seu rosto já dizia tudo, seu reinado havia acabado. Enquanto ele era escoltado para fora do prédio, os funcionários observavam em silêncio. Alguns surpresos, outros com uma pitada de alívio. Houve até quem aplaudisse discretamente, como se já celebrassem a queda do seu opressor. Isabela olhou em volta, com o coração batendo forte, mas sabia que isso era apenas o começo do que ainda precisava ser feito. A batalha contra a corrupção não terminou com a prisão de Marcos. Foi o primeiro passo para reconstruir a empresa, a sua vida e a justiça que há muito esperava. Ao sair da sala de reuniões, Isabela encontrou Helena, que olhou para ela com um sorriso. Conseguimos, disse Helena com uma mistura de satisfação e respeito. Isabela assentiu lentamente, olhando pela janela do prédio para o horizonte. Sim, mas isso apenas começou. Agora temos que reconstruir tudo das cinzas. E não será fácil. Ao olhar para o prédio, não vi mais um lugar cheio de traições e mentiras. Agora, ele viu uma nova oportunidade. A oportunidade de fazer certo, de transformar a dor em força e de construir algo que valha a pena. Os dias após a queda de Marcos foram uma mistura de caos controlado e novas possibilidades. Para Isabela, o triunfo na sala de reuniões não foi o fim, mas o início de um árduo processo de reconstrução. Depois de anos vivendo na sombra de Marcos, vendo seu mundo desmoronar, cabia agora a ele reconstruí-lo, peça por peça, e fazê-lo de uma forma que fosse fiel aos seus princípios. Eu sabia que o caminho seria longo, mas não voltaria atrás. Helena foi um pilar fundamental neste processo. Embora a conexão deles tenha começado como uma simples aliança baseada na vingança. Com o tempo os dois formaram uma equipe imparável. Helena, com sua visão empresarial,
E Isabela, com sua determinação e conhecimento empresarial, estavam construindo algo novo, algo muito mais forte do que o que existia antes. A tarefa de reconstruir a empresa não envolveu apenas limpar o nome da organização, mas também reformá-la por dentro, para garantir que nunca mais alguém pudesse tirar vantagem de seu poder da mesma forma que Marcos fez. Isabela não era uma executiva tradicional. Ele sabia que as mudanças não diziam respeito apenas a números e políticas, mas também às pessoas que compunham a empresa. É por isso que, desde o primeiro dia em sua nova função como coproprietária, ela fez algo que poucos esperariam: decidiu conhecer pessoalmente seus funcionários. Dos seguranças aos executivos seniores, Isabela queria garantir que todas as pessoas na empresa se sentissem valorizadas, independentemente da sua posição. Isso era algo que Marcos nunca tinha feito antes. A política de trabalhar de baixo para cima era algo que Isabela entendia perfeitamente. Todas as manhãs, ao chegar ao prédio, ele cumprimentava cada funcionário pelo nome. Não apenas os executivos de terno e gravata, mas também os trabalhadores da manutenção, as recepcionistas, as pessoas que antes eram consideradas invisíveis. Eu sabia que foi isso que realmente criou uma cultura de confiança e respeito. Para ela, ninguém era mais importante que outro. Todos contribuíram para o sucesso da empresa. Um dia, enquanto ela estava em seu escritório revisando alguns documentos, Sandra, uma executiva que sempre foi especialmente cruel com ela durante seus dias como zeladora, entrou com uma atitude diferente. Isabela a observou em silêncio enquanto ela se aproximava. Então, acho que tenho que te chamar de chefe agora. Certo, disse Sandra, com um sorriso tenso, como se a situação a incomodasse. Isabela olhou-a diretamente nos olhos e, com uma calma impressionante, respondeu: pode-me chamar de Isabela. Como sempre fez. Embora, agora, talvez você possa tentar fazer isso sem o tom condescendente. Sandra parecia envergonhada. Durante todos os anos em que Isabela trabalhou na empresa, Sandra foi uma das pessoas que mais a rebaixou, tentando fazê-la se sentir pequena e sem importância. Agora, ao ver a mudança de Isabela, ela não pode deixar de se sentir desconfortável. Devo-lhe desculpas, disse Sandra, envergonhada. Eu sei que te tratei mal no passado. Não sei como pude ter sido tão cruel. Isabela sorriu, mas sua resposta foi simples. Não se desculpe pelo passado. Sandra, demonstre seu arrependimento com suas ações futuras. Esse dia marcou o início de uma profunda mudança na dinâmica da empresa. Sandra, que antes fazia parte da elite que subestimava Isabela, agora enfrentava a chance de se redimir. Isabela não esperava desculpas vazias, mas sim mudanças reais na atitude de todos os funcionários. Porque a verdadeira redenção não foi encontrada em palavras, mas em ações. Enquanto isso, a mídia começou a se interessar pela história de Isabela. A transformação do ex-zelador em coproprietário de uma empresa multimilionária foi algo que chamou a atenção de diversos jornais locais. De zelador a executivo, a incrível história de Isabela Thompson foi uma manchete que apareceu em várias primeiras páginas. O mundo parecia querer saber mais sobre a mulher que derrubou um império de corrupção. Para Isabela, foi um lembrete de que tudo o que ela conquistou não foi só para ela, mas para aqueles que antes se sentiam invisíveis. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Isabela e Helena trabalharam incansavelmente para estabilizar a empresa, mas o fizeram com uma abordagem que Marcos nunca teria considerado: transparência. Eles demitiram vários executivos envolvidos nas práticas fraudulentas de Marcos e começaram a implementar novas políticas para garantir a honestidade e a responsabilidade em todos os cantos da empresa. Foi estabelecido um programa de benefícios aos funcionários, que não só cobria seguro-saúde ou férias, mas também incluía educação continuada e oportunidades de progresso para todos os níveis. Porque Isabela sabia que um bom negócio não era apenas ganhar dinheiro, mas sim cuidar das pessoas que tornaram esse sucesso possível. Um ano após a queda de Marcos, a empresa prosperava como nunca antes. Os investidores, embora inicialmente temerosos de escândalos, agora confiavam em Isabela e Helena. A empresa, antes sinônimo de corrupção, tornou-se um modelo de transparência e justiça. Isabela conquistou o respeito de todos que a subestimaram e, mais importante, conquistou o próprio respeito. Dom Roberto, o homem que havia sido seu supervisor quando ela trabalhava como zeladora, um dia aproximou-se dela com uma expressão entusiasmada. Ele sorriu para ela e disse: quem diria que o melhor funcionário que eu tinha acabaria sendo meu chefe? Isabela olhou para ele e, com um sorriso caloroso, ofereceu-lhe algo que ele jamais imaginaria em sua época de faxineira. Dom Roberto, gostaria de ser o novo diretor de serviços e manutenção? Dom Roberto permaneceu em silêncio por um momento, com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu era apenas um zelador, respondeu ele, humildemente. Isabela olhou para ele com firmeza. Eu também estava. E é hora desta empresa valorizar todas as pessoas igualmente. Ao final da reunião com investidores, Isabela se levantou para falar.
Ele olhou para eles um por um e disse com segurança: Ao contrário do meu antecessor, sei o que significa trabalhar de baixo para cima. Eu sei o que é ser invisível, ser menosprezado, e sei que o verdadeiro valor de uma empresa está nas suas pessoas e não nos truques contabilísticos. As palavras de Isabela ecoaram pela sala. E muitos dos investidores, que inicialmente duvidaram dela, agora olhavam para ela com nova admiração. Ele havia conseguido o que muitos consideravam impossível, havia transformado não só uma empresa, mas também a sua vida. Enquanto isso, Marcos foi condenado a 5 anos de prisão depois de aceitar um acordo judicial. Durante o julgamento, ele mostrou sinais de arrependimento, algo que Isabela nunca esperava vereador. Na audiência final, quando esteve diante dela, ele pediu perdão pela primeira vez. Sinto muito, disse ele, com a voz vacilante. Sinto muito por tudo. Isabela não respondeu com raiva ou desprezo. Ele simplesmente disse a ele: É tarde para desculpas, Marcos. Ao sair da quadra com Emma e Lucas, seus filhos, Emma disse com um sorriso: Mãe, estou orgulhoso de você, não se tornando dono da empresa, mas fazendo a coisa certa. Lucas, com uma aparência mais madura do que sua idade sugeria, assentiu: Eu também quero ser como você quando crescer. Bem, talvez não comece como zelador, mas seja corajoso como você. Isabela os abraçou e naquele momento soube que tudo o que havia vivido valeu a pena. Ele havia encontrado paz, justiça e redenção. Ele havia mostrado que, mesmo que o começo fosse humilde, o importante era o destino que você decidiu chegar.